já aprendi com o pastor Paulo, para qualquer um dos irmãos também, porque eu também quero aprender. E de repente, a gente, assim, quando dá um ensinamento, a gente aprende também, aprende a se comunicar, entendeu? Então, às vezes, o que eu falo não é uma linguagem, é que nem quando você trata com uma criança. É diferente de você tratar com um adolescente. A criança, você tem que levar a linguagem da criança. Do adolescente, a linguagem do adolescente. Do adulto também, é a mesma situação. Amém, irmãos? Amém. Amados, vou pedir para a nossa irmã Daiane colocar no telão Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 27. Mateus 16. Então, essa noite nós vamos olhar a Bíblia, né? Como eu falo sempre. Observar, interpretar e também vamos aplicar. Ok? Um assunto muito interessante que eu já há muito tempo gostaria de ter essa oportunidade de fazer a meditação. E é a primeira vez também que eu trago um ensino diante desse tema, tá? 16, 17? 16, 24. Mateus 16, 24. Se os irmãos abriram a palavra, se pudesse colocar de pé, reverência à palavra do Senhor, vamos ler os versículos-chave, né? O versículo-chave. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Vamos repetir esse texto primeiro? Vamos repetir. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Continuando, irmão. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. E aí, irmão? Obrigado, tá? Deus vai poder sentar, irmãos? Irmão, deixa no 24, tá? Que é o versículo chave dessa noite, tá? Na verdade, eu acredito que os irmãos entenderam a sequência, né? Aonde você, se quiser, por sua própria vontade, ganhar a sua vida na tranquilidade, da maneira que você quer. Se você quiser ganhar desse jeito, a palavra diz que você pode perdê-la, pode perder a vida. Entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, vejam bem, irmãos, diante desse fato, nós vimos aqui algo que nos chama a nossa atenção. Qual é a primeira situação que chama a nossa atenção? Então disse Jesus aos seus discípulos. Então vamos ouvir o que Jesus disse aos discípulos. Se alguém quiser. Então é uma questão de vontade, de querer. Então, se alguém quiser vir após mim, o que é após mim? Quer dizer, se eu estou andando, eu falo para alguém, venha após mim, ele vai ficar aqui e vai acompanhar os meus passos. Então, para você seguir a Cristo, é isso que ele está dizendo. Você vai seguir Cristo? Então, anda nas minhas pegadas, conheça meus passos,
conheça o que eu faço. Falar em passos é andar, é executar, é o que ele está fazendo. Não é especificamente as pegadas, mas o que ele realizou. Então ele dá isso para os discípulos. Você quer me seguir? Então aqui, mas você quer me seguir? Tem uma condição. Tá? Aqui está dizendo, renuncia-se. Ok? Quem quiser vir para ali, renuncia. Ou, em outra versão, negue-se a si mesmo. Renunciar e negar-se a si mesmo é claro na mente de vocês? Sim. O que é, então, renunciar? Se você consegue falar para alguém o que é renunciar, fique à vontade, pode falar. Deixar minhas vontades, né? Minhas vontades não Deixar as suas vontades. Renunciar ao pecado. A nossa vontade não prevalece. Oi? Abandonar as coisas, tá? Mas você vai abandonar as coisas e não vai fazer mais nada? Não, ela quer dizer do mundo. Renunciar, ok? Então, o que é o renúncio? Vamos entender o que é o renúncio pela meditação que eu coloquei. Então está mais ou menos claro dentro de você, porque nós estamos falando a cristãos. Ok? Lá eles estavam falando para quem? Para os discípulos. Ok? Então, os discípulos, quando falou negar-se a si mesmo ou renunciar-se a si mesmo, eles ficaram pensando: o que eu renuncio? Como eu ajo dessa maneira? É fácil você dizer negar, mas como é a minha atitude? Agora vejam bem um entendimento que eu coloquei diante disso. No reino de Deus, somos reconhecidos pelo que deixamos para trás. Lembre-se bem, deixa para trás. Nós somos reconhecidos no que deixamos para trás. O que a palavra diz para nós com relação a isso? Coloca mais, irmãos, um versículo. Esvaziar-se a si mesmo, ok? O que mais? O que pode ser falado para nós na questão de deixar as coisas? Vamos colocar na memória os versículos. Arruma um versículo aí, irmãos. Vamos ver. Fala um versículo de renúncia. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram, tudo que se fez novo. Olha só. Oi? Nova criatura. Novas criaturas em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus. Eu nasci de novo. Velho homem, novo homem. Tem mais algum? Tem mais algum? Então, as nossas renúncias. Porque quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Por isso você falou. Aí, Eu faço coisas de homem. fechou. Então, o que você tem? Maturidade. Não é verdade? Maturidade. Ok? Então, veja bem. Então, nós somos conhecidos no reino de Deus do que deixamos para trás. Para termos o que temos. Não sei se vocês entenderam. Olha, eu deixo o velho homem, eu deixo para me tornar um novo homem. É isso que Deus quer. Eu deixo o velho homem para me tornar um novo homem. Então, eu deixei para trás para ser o que eu sou em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, o que acontece no reino? Aí é a chave do negócio. Que tamanho que nós temos? Sabe o tamanho que nós temos? O nosso tamanho é o tamanho das nossas renúncias. Quanto mais renuncio, mais eu cresço. É por isso que eu falei, vixe, então. Não é? Não é verdade? É verdade. Agora, olha, uma afirmação que eu posso colocar nesse sentido.
Tá? Quando se fala que alguém está cheio do Espírito Santo, cheio, o que significa isso? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou, na linguagem do que eu sou o quê? Vazio. Eu estou em plena renúncia. Porque Deus, Ele não se confronta com você. Ele atua na sua vida se você deixar Ele atuar. Aleluia. Se você renunciar, Cristo cresce em você. Porque você deixa Ele trabalhar. Porque você deixa Ele atuar na sua vida. Então isso é renúncia. Então quando nós pensamos dessa maneira, nós entendemos que o Evangelho, o que Deus é na nossa vida, Ele é grande porque nós somos pequenos. Outra palavra, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Então eu não vivo. Então quanto menor eu sou, maior eu sou em Cristo Jesus. Ué, não é? É. Então, olha só como é interessante. Acontece, irmão, que na nossa situação que nós vimos, o mundo aplaude que o mundo nos aplaude pelo que somos, mas Jesus nos aplaude pelo que temos, o que conseguimos com Cristo, ou como andamos com Cristo. Tá? Então, quem valoriza você, quem tem que valorizar você, não é o mundo, é Cristo. E para que Cristo valorize você, você tem que diminuir. Bebe água, gente. Você tem que deixar o seu eu à Aleluia. vontade de Cristo. É verdade. Quando você renuncia a sua vida para Cristo, realizará obras maiores até de que Cristo. Pô, eu estou mentindo? Lembra do grão de mostarda? Perfeito, né? O grão de mostarda. É o que Cristo falou. Obras maiores fará. Agora, Cristo fala algo impossível de se fazer? Não faz. É a mesma situação quando Cristo fala, sede santo que eu sou santo. A santidade é possível ser alcançada? Sim. Só que depende do homem. Depende de você fazer a sua renúncia. Aleluia. Isso que é importante. Então, negar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, é isso que acontece. A decisão de transformação de valores, você abre mão das vontades e dos seus desejos pessoais por Cristo. Aleluia. Entendam? Bem, claramente. Se eu não vivo e Cristo vive em mim, eu tenho que fazer exclusivamente a minha vontade? Por acaso eu sou dono da minha vida? Não. Se eu sou dono da minha vida, posso perdê-la. Mas eu não sou dono da minha vida. Então por que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado? Eu não sei porque Deus está me dizendo isso, mas por que muitas vezes que você precisa consultar a Cristo, você não consulta? Meu Deus. E aí? Então nós temos essa situação. E nós vivemos dentro do ambiente, do mundo. E somos influenciados por esse mundo também. Então nós temos essa preocupação, temos que tomar esse cuidado. Então, nós temos que abrir mão das vontades, dos nossos desejos pessoais, para combater um bom combate. Um bom combate, irmão, está em Cristo Jesus. Esse é o bom combate. É isso que Paulo falou em relação ao bom combate. E olha que Paulo lutou muito. Quando nós olhamos as cartas paulinas,
nós observamos a luta espiritual que ele teve, a luta contra problemas da igreja, infiltrações da igreja. A igreja é perfeita? Não, a igreja tem problema, nós estamos combater até Deus nos dê força e não vier nos buscar. Nós temos que combater esse bom combate aqui, sim. Aleluia. É dentro da igreja e é fora da igreja também. Aleluia. Por isso que é importante nós termos reunião, por isso que é importante nós conversarmos, por isso que é importante nós pensarmos em melhorar a situação nossa. Aleluia. Isso é muito importante. Acontece, irmãos, que para a gente fazer isso, nós temos um problema sério. Qual é o problema sério? Que as mudanças, os comportamentos, eles provocam dor e sofrimento. Elogiar, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer. Quem gosta de ser chamado a atenção? Você gosta? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ser corrigido. E muitas das vezes nós precisamos ser corrigidos. Aleluia. Muitas das vezes nós temos que renunciar a isso. Agora veja bem, essa correção, essa renúncia, tem dor? Tem dor a renúncia? Tem dor a renúncia. Tem dor. Tá? Então é importante, irmãos. Daiane, abra para mim em 1 Pedro. Então é importante que nós entendamos que a vida cristã ela é recheada de problemas. E problemas que exigem o quê? Renúncia. Abriu aí 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler aí. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, padeceu. O que aconteceu com Cristo? Padeceu. Então, Cristo padeceu por nós, na onde? Na carne, no sofrimento, no sangue, no corpo. Ele padeceu por nós nesse sentido. Amai-vos também vós que com esse pensamento que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amai-vos, porque no tempo que... Vai no 2. Porque no tempo que vos resta na carne, tempo que vos resta quem? É o nosso tempo, a nossa vida. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vê o verso 15 e 16 agora para mim. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Continua, 16. Mas se padece, o que é padecer? Sofre, sentimento, se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, está sofrendo? Glorifica a Deus. Aleluia. Porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer tratar na sua vida de alguma coisa. Glória a Deus. Então o sofrimento, muitas vezes, a gente não quer sofrer. A gente quer seguir aqui. O que Cristo falou para nós? No mundo terei alegria, mar de rosas, conforto, spa, praia. Foi isso que Cristo falou para nós? Não. No mundo tereis aflições. Então, as aflições necessariamente não são dores pessoais, mas são dores muitas vezes da alma. A alma é difícil. Tem certas vezes que acontecem as coisas na nossa vida que ninguém consegue tirar. É só Cristo. Pede ajuda para um, pede ajuda para outro. Claro que Deus vai usar pessoas, pastores,
pessoas de Deus para te abençoar com um versículo de ânimo, com um incentivo, entendeu? Com um ombro amigo. É assim que nós devemos compadecer. Por isso que a gente bate na tecla e é verdade. Os pastores têm que ser usados. É ferramenta de Deus para ser usada. Aleluia. Está disponível. Se você padece, está sofrendo sozinho. Você está sendo egoísta. Você não compartilha com o seu líder, você não compartilha com o seu pastor as situações que você está passando, que muitas vezes podem ser aliviadas por uma simples palavra, com uma simples oração. Eu creio no nosso pastor aqui, eu vou repetir. Quando eu tiver vivo, eu vou repetir, pastor. Tá? Quando eu estava doente, eu descobri que o pastor estava orando por mim. Ele nem sabia. Mas se ele nem sabia, e se eu tiver com problema, pastor, eu não sou crente 6 horas, pastor. Não. Mas a palavra de Deus fala que quando os irmãos, os santos se reúnem e ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Então eu vou falar para ele, eu não posso ser um crente mudo. Eu tenho que chegar na igreja. A igreja é para isso, irmãos. A igreja é para isso. Então, glória a Deus, aleluia. Então, qual é a situação? Veja em Colossenses, irmã. Abre aí, vou usar muito aí o telão. Colossenses, capítulo 3, versículo 5 a 7. Colossenses, capítulo 3, versículo 5 a 7. Qual que é o horário, não, pastor? 9? Então, não esqueça. Estou com memória muito boa, não é? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ó, veja bem. O que vocês conhecem de mortificar? O que é mortificar? Fala. Matar, né? Mata. Eu me mato, ou seja, eu não vivo. Entendeu? Eu não vivo. Não viver, não fazer. Então, o corpo não vive. Cristo vive em mim. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Então, a prostituição, então você morreu, você não tem isso. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, as avarezas, que é a idolatria, continua, irmã. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí. Então, preste bem atenção, irmãos. Pode um crente ser desobediente? Não pode. Mas é. Não pode, mas é. Somos. Entenderam? Por quê? Porque veja bem, irmãos, se nós temos Cristo como uma ferramenta nossa de alívio, de orientação, de capacitação, de transformação, e quando nós não estamos bem e não nós não chegamos a Cristo, o que nós estamos fazendo? Se Cristo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, que você está ouvindo essa palavra e você não quer saber dessa palavra? Será que você quer Cristo pela metade? O que te interessa, o que você guarda, tudo bem. Mas Cristo, Deus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E você não entra na sua cabeça isso na hora e no dia, Efésios 6:10, no dia do mal. Muitas vezes, irmãos, não sei se todos sabem, mas eu já cansei de entrar em hospital. Muitas vezes eu fiquei na cama com dor e passei perigo de vida.
Já fiquei muitas vezes e muito tempo em UTI também. Mas de forma alguma eu me desesperei. De forma alguma eu tive medo da morte. Porque eu confio no nosso Senhor. Porque se Deus tem um propósito na minha vida, Ele não vai me tirar antes do tempo. Ele não precisa de uma cirurgia, de uma doença, para ter como desculpa para levar a minha vida. Se Ele quiser levar a minha vida amanhã ou daqui a pouco eu morri, Ele me levou. Mas eu não tenho esse medo. Você entendeu, irmão? Não é que eu sou um super-homem, não. Eu não estou querendo ser o bambambam, não. Eu só estou dizendo que o meu estilo de vida, porque eu passei por muitos problemas, é esse, irmão. Não tenho medo. Não tenho medo. Porque a morte para mim, o que é? Para nós, o que é? Lucro. É lucro. Como você pode ter medo de um lugar que você vai estar com o Senhor? Aleluia. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Ok? Então, para nós, nos dias de hoje, o que acontece? Qual é o grande problema que nós temos? Tá? Nós precisamos nos esvaziar para não provocar essa ira de Deus. Aleluia. Ira de Deus. Então a pessoa, eu estou passando por uma prova. Nem sempre a prova, irmãos, é porque você está errado. Às vezes a prova é para quê? Para te ensinar alguma coisa, para mostrar para outras pessoas que Deus é Deus. Aleluia, obrigada, Jesus. Eu já visitei pessoas, entendeu? Que estavam lá achando que Deus não ama, que pode estar em pecado, porque está fazendo alguma coisa de errada. Aí eu falei para ele, irmãos, você acha isso? Não, irmão, eu não acho, mas eu estou passando por essa situação. Essa pessoa, inclusive, tem o mesmo problema que o Paulinho. Entendeu? Aí eu disse para ele o seguinte: você está reclamando da doença? Tá? Eu também já fui, já passei, já fui internado, sofri, passei. Mas por que eu passei? Eu passei para hoje estar aqui falando para você que você é especial para Deus. Se você é um cristão, se você confia em Deus, lembre-se que Deus muitas vezes está usando você como uma pessoa especial para as outras pessoas colocarem o joelho no chão, orarem por você. Aleluia. Quantas e quantas pessoas, falei para ele, quantas pessoas só não estão orando por você? Intercedendo para a sua vida? Você é uma pessoa especial. Glória a Deus. Peça, Senhor, que dê alívio à sua situação. Peça cura, sim, peça cura. Ele é o médico dos médicos. Mas, acima de tudo, você tem que entender que se Deus permitiu alguma coisa na sua vida, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Entendeu, irmão? Então, veja bem. Aí, o que acontece, tá? Os cristãos, todos nós temos, corremos perigo quando nós fazemos ao contrário. Quando fazemos as nossas próprias forças. Então nós estamos esquecendo as promessas de ensino, de paciência, do fruto do Espírito. Muitas vezes queremos fazer o que desejamos em nosso tempo. Não é o tempo de Deus, não adianta. Se você é cristão, você tem que entender isso. Às vezes é difícil, porque nós queremos alguma coisa. Nós não temos, às vezes, paciência para isso. Tá? Então, isso é muito importante para nós. Então, vejam bem, irmãos. Nem tudo que desejamos para ter uma vida feliz e plena com Deus acontece. Então, lembra que eu falei para vocês, a nossa vida não é mar de rosa. Quando você abre uma televisão e vê uma atrocidade, vê algum tipo de problema, certo? Você fica feliz? Você está acostumado com isso? Não. Não.
Nós estamos no Sodoma e Gomorra, irmãos. E temos que entender isso. Nós não podemos ir no cursor desse mundo, tá? Então, além disso, nós temos outros tipos de problemas. Quais os outros problemas? Eu tenho 3 filhos. Um, eu sei que está indo nos caminhos do Senhor. Os outros 2 não. Aliás, os outros 2 eu não vejo há muito tempo. Há uns 3, 4 anos. Não vejo, não falo com eles. Entendeu? Eles não dão parabéns, papai, Dia dos Pais, o que seja, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, nada. E foi cobrado isso, até a Nilza também fez isso aí, com um deles também. Entendeu? O outro nem. Tentei várias vezes. O que acontece comigo, irmãos? Sou pai. E aí? O meu desejo não é que eu e minha casa serviremos ao Senhor, sim, contando com meus filhos? Sim. Mas meu filho não é. E aí, o que isso é para mim? É dor, é sofrimento, frustração, é tristeza, é cruz. É cruz. Entendam isso, é cruz. Então, quando você tem um filho, quando você tem um irmão, quando você tem uma esposa, quando você tem um esposo, quando você tem um amigo querido, um parente, certo? E você tem desejo que todos estejam no mesmo caminho de você. E o que acontece com a sua vida? Fica uma cruz. Porque eles são importantes para você. Você os ama. Você os ama. Vai desistir deles? Não. Vai continuar orando? Sim. Mas muitas vezes é o tempo certo. Porque Deus sabe os nossos desejos. Nós não podemos desistir. Mas também não podemos perder a esperança. Não podemos. Temos que confiar em Deus. Porque o que o homem não consegue fazer, Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Deus manda anjo. Obrigada, Jesus. Deus transforma. Obrigada. Deus tem um momento certo. Aleluia. Eu queria dizer para os irmãos também, algo muito importante também, diante disso. Sexta-feira, quinta-feira, pastora, domingo, né? Domingo. A pastora deu o testemunho dela, para nós, sim, da vida dela. Entendeu? Veja bem, olha como é interessante Deus. Como é interessante. Deus muitas vezes joga a cruz antes de se apresentar para você. Eu acho interessante. Eu também vivi isso. Eu sou antes do suicídio e depois do suicídio. Também. A irmã, a pastora, antes do suicídio. Deus permitiu que essa cruz e esse problema acontecesse para o após a pastora ser como hoje. E ela leva com ela a autoridade do que ocorreu com a vida dela. Se transforma em base. Eu não tive mãe, eu não conheço meus pais, eu sou adotivo, eu sofri, porque eu acredito assim, minha mãe me deu. A mãe que pegou para criar, não me criou como mãe. Vocês entenderam como é que é? Sim. Quer dizer, eu saí da frigideira, caí no fogo. Ajuda também, Natália. Então era para ser um filho revoltado, com os irmãos, um problema sério. Entendeu? Mas o que Deus fez? Deus me usou, Deus me capacitou. Fui para a petição, fui para o caminho, fiquei longe de Jesus, mas retornei. Então, vejam bem, irmãos, é importante que essas coisas que aconteçam na vida da gente, a gente tem que entender que Deus permite
para nosso crescimento. Então, nós não podemos achar que por sermos cristãos, nós temos uma vida de utopia. Sabe o que é vida de utopia? É uma realidade, assim, ideal. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem problema nenhum. Mas veja bem, olha como é interessante. Deus nos mostra um local desse tipo, que é a Nova Jerusalém. O que a palavra fala? Que lá tem dor, tem sofrimento, tem problema lá? Não. No céu? Não, né? Então lá nós vamos ter essa vida. E é isso que Deus promete para nós. Aleluia. Então veja bem, irmãos. Qual é a grande situação, agora falando como igreja também. Qual que é a grande situação que nós vivemos? Nós vivemos sozinhos? Não. Não, né? Então, a gente não vive sozinho. Então, pergunto para você, quando você estiver orando, você ora para bastante coisas que passam na sua mente na hora de estar orando, é isso? Fala com Deus, Deus abençoe a minha mãe, abençoe meu pai, tal, minha amiguinha, meu trabalho, meu estudo, não é assim que você faz? Abençoa minha amiguinha e tal. O que você está fazendo quando você fala assim, abençoa meu pai e abençoa a minha amiguinha, ou a minha mãe e minha amiguinha? Você está falando para Deus de outra pessoa, não é isso? Não é isso que está fazendo? Sim. Acontece, irmãos, que todas as orações que nós fazemos aqui, um pelo outro, e para melhorar o reino do céu, nós estamos fazendo uma oração individual, que é o que nós precisamos fazer. Agora vejam bem, eu queria passar uma pequena ilustração simples, né? Aonde tinha um passarinho, à beira, não sei se vocês já ouviram, tinha um passarinho à beira do caminho, à beira do mar, né? E do outro lado, uma floresta pegando fogo. E o passarinho vinha, enchia seu biquinho e levava do outro lado e jogava em cima do fogo. Voltava, enchia seu biquinho e levava em cima do fogo. O macaco, vamos pôr macaco, tá do lado, ficou observando ele. Falou para ele. Aí pensando, vai, ele ficou curioso, perguntou, escuta, você acha que o que você pega no biquinho e leva para lá, você vai apagar o fogo da floresta? Vocês acham que vai apagar? Olha aí. Vai, né? O passarinho disse para ele, eu sei que não vai, mas estou fazendo a minha Parte. Ô, parte. glória! Aleluia! Viu? Recebe que é de graça. Toma água aqui. Quando você ora, você abençoa muita gente. Glória a Deus. Você faz crescer o reino do céu. Você faz mover os anjos na sua oração. Por isso que é bom a gente orar para quem a gente lembra e vai orando e vai aumentando. Eu quero chegar na estatura do pastor. O pastor, assim, ficar 24 horas, fica 24 horas orando. Fica? Tem? Amém. Obrigada. Tem motivo para isso? Eu sei que tem. Todos nós temos. Se for ver bem, todos nós temos. Amém? Então é isso importante. É importante que nós tenhamos esse tipo de participação do reino. Quando eu fiquei internado, lembra, pastor, que até vocês oraram por mim, né? Eu tenho testemunho para dar ainda, viu, pastor? Esse dia. Fiquei 15 dias na UTI, à beira da morte, com infecção, problema sério e tal. Muitas igrejas oraram para mim. Muitas orações foi feito para mim. Quem levantou? A Nilza.
A gente já fez um grupo de muita gente. E as pessoas vão se falando, entendeu? E ela mandou foto minha também, foi lá, tirou foto lá, deu entubado lá. Tava, eu nem sei que hora que ela foi lá tirar aquela foto. Mas foi lá, pá, tirou foto e mandou pro grupo. Todo mundo orando por mim. Eu estou aqui de pé. Glória a Deus. Faz uma coisa dessa, infecção generalizada. Então, isso que é importante, irmãos. Tá? Então, vejam bem, irmão. Então, para nós negarmos a si mesmo, vamos fazer um apanhado agora. Tem que ser uma negação diária. Aleluia. Diária e também contínua. Sempre. Sempre. O que a palavra fala sobre orar? Nós devemos orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Que nem, por exemplo, vamos fazer hipótese. Não é gostoso a gente chegar aqui no culto, ser direcionado pelo pastor, esses aproximadamente 15 minutos? É gostoso ouvir ele orar, é gostoso estar junto com ele, é gostoso você orar? Não é gostoso? Então, e fora da igreja? Como é que você faz? Glória a Deus. Você lembra de Deus que ora? Porque orar é conversar com Deus. Se Deus está com você, qualquer lugar que você vá, Ele vai estar. Não é isso? Sim. E aí? Quando você ora? Glória a Deus. Por exemplo, espero, não vou nem perguntar para você. Quando você vai fazer prova, ou a Maria vai fazer prova, entendeu? Antes da prova. Senhor, me abençoe. Porque Ele está com você. Não é isso? Sim. Não é verdade isso daí? Então, isso é importante. Tá? É importante que você tenha esse relacionamento com Deus. Libertar-se dos próprios interesses, do ego, do mundo individual. Hoje nós não somos sozinhos não, irmãos. Olha aí. Eu tenho família mais aqui. Eu tenho quem me preocupar, Certo? O pastor falou uma coisa e é uma grande verdade. Se o pastor Paulo, o pastor Anivaldo, do jeito que eu conheço deles e quero conhecer bem, se eu conto com ele e eu percebo no rosto dele se ele está bem ou não. O semblante dele muda. E aí você chega nele e fala assim, você está bem? Não, estou bem, que legal. Está bem mesmo? Então tem alguma coisinha. E é Deus tratando. Glória a Deus. Meu Deus. É Deus que na hora do problema. Jesus amado. Aleluia. Pastor Anivaldo, Deus pediu para eu conversar com você, ou você chegar em mim e falar, pastor Jaime, isso, eu estou com essa situação. Viu? O que o irmão disse para mim? E fazer isso é relacionamento. Aleluia. Isso é viver na comunidade. Glória a Deus. Então, as decisões, qualquer tipo de decisões é importante. E às vezes você recebe alguma coisa e você tem que engolir sapo. Meu Deus. Porque se você retrucar, a coisa vai ficar pior. É verdade. E às vezes você tem que fazer. Para acalmar. Entendeu? A palavra branda, o que a palavra fala? Suscita a ira. Então, você tem que tomar esse cuidado. Aleluia. Me ajuda, Jesus. Tudo bem, tá bom, eu vou pensar no assunto. Então, às vezes acontece mesmo. Às vezes nós somos tão cegos, que não enxergamos alguma coisa na nossa frente. E nós precisamos de ajuda. Às vezes um chacoalhão, até mesmo Deus dá chacoalhão para nós. Até mesmo Deus pega um vaso e fala assim, minha irmã, Deus está colocando no meu coração para falar isso para você. Não sei porquê, mas está falando. Confia nele, crê nele. Glória. Não peguem, irmãos, entendeu? A cruz dos outros e queira carregar. Meu Deus. Não pegue. Você tem que ajudar o seu irmão a carregar as cargas dele.
Porque se você pegar a cruz e trazer para você, nós temos que visitar o pastor no manicômio. Meu Deus. É bem isso. Porque vai ficar louco. Ele tem que fazer isso aí. Eu sei disso. Que ele tem que reter. Ele não pode absorver. É que nem muitas pessoas que têm problema no seu trabalho, chegam em casa e brigam com a família. É. Entendeu o que eu quero dizer? É esse ponto que a gente tem que entender. Tá? Vamos lá. Então, nós temos que revelar, negar-se a si mesmo, é revelar a luz de Cristo, revelando a esperança e a fé, é tirar as propriedades pessoais e deixar as de Cristo em foco. É isso que nós temos que fazer. Temos que tirar esse orgulho, autossuficiência. Eu posso, eu quero, eu devo fazer. Olha o eu na frente. Olha o eu na frente. Não temos força, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. O glória. Obrigada, Jesus. Aleluia. Maria. Cada aspecto de vida deve ser estratégia de Cristo. Qual a estratégia de Cristo? Ir por todo mundo e pegar o Evangelho. Eu quero saber, responde para Deus, eu quero saber qual é o seu propósito. Você tem um propósito de evangelismo, você tem um propósito de alguém para levar alguém para Cristo. Isso que nós temos que fazer, multiplicação. Aleluia. Pode ser que você faça a vida inteira e a pessoa nem vem para a igreja. Mas você está ali, está alimentando, está semeando. Eu tenho alguns também. Eu tenho. Aleluia. E às vezes na igreja eu também tenho. Aleluia. Eu também tenho. Tem mesmo. Por quê? Porque eu quero crescimento. Aleluia. Eu não penso em mim, eu penso na pessoa, no meu Aleluia. próximo. Então eu não posso pensar desse jeito. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então nós temos que pensar na conversão das pessoas. Aleluia. Nós temos que pensar na questão do convite. Convite para vir à igreja. Fazer o ID. Aleluia. Isso é importante para nós. E a nossa cruz? Olha só, irmãos, nós falamos até agora 9 horas, né, pastor? 9h10, 9h20. Tá bom. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Para não acontecer que nem quer dizer que ele diga. O que é a cruz? Então vamos lá, analisar. Negar-se a si mesmo e pegar a cruz. Nós já falamos de cruz, ok? Então, aqui especificamente, a gente tem que entender que Cristo está falando para quem? Para Os discípulos. discípulo. Então vamos ver a cabeça do discípulo, qual que é quando Jesus fala cruz? Vamos lá. O significado da cruz. Cruz era uma pena comum no Império Romano. Era um castigo de crueldade e humilhação. Era infligido o açoite a ponto de provocar sofrimento, um castigo violento, terrível, e tinha muitas variações de açoite também. Era uma morte lenta, dolorosa, com asfixia, seria sufocamento, né? Falência dos órgãos, olha, falência dos órgãos é dor, falência dos órgãos, choque hipolémico, não sei o que significa isso. Perda, choque, acho que dá alguma coisa na pessoa, né? Perda de sangue, desidratação, poderia durar dias durante o olhar dos outros. Para abreviar a morte, quando notavam que o crucificado estava quieto, era espetada uma lança para ver se ele tinha reação. Se ele tivesse algum tipo de reação, quebravam-lhe os ossos da perna, porque aí ele não sustentava mais. O que a palavra diz? Que os ossos de Cristo não seriam quebrados.
A profecia foi essa, né? E quando espetaram a lança em Cristo, o que aconteceu? Ele já tinha ido. Entendeu? Olha como é interessante a palavra do Senhor. Então, irmãos, cruz é isso. Cruz é um sofrimento total. Então, quando ele fala para os discípulos, meu Deus do céu, o que é cruz? Qual é a cruz que eu vou carregar? Qual é a cruz que eu carrego? Nós já vimos nós já falamos sobre a cruz. A negar-se, a sofrer pelo seu irmão e tal. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Sofrer com que Cristo diante do que vivemos e vemos no mundo, certo? Não podemos concordar com o mundo, irmãos. Não podemos aceitar o mundo, tá? Irmãos, eu fui uma vez, o ano passado, num aniversário. Ano passado, esse ano? Ano passado, eu fui no aniversário, eu saí horrorizado. Horrorizado. Em uma festa de um jovem. Horrorizado. Mas por que horrorizado, pastor? Porque não era parabéns, não é aquilo que a gente fez aí. É outro tipo de parabéns. Horrível. Horrível. Meu Deus. É a festa de Deus do Deus. Meus ouvidos doeram. Então aí o que acontece, irmãos? É complicado. É complicado isso daí. O mundo é complicado. Às vezes você tem que perder para ganhar. Por exemplo, se alguém me convidar para ir lá assistir uma missa na igreja católica lá, eu vou, mas vou na sua igreja, mas você vai na minha. Fechou, eu vou. Só não entro na batuque lá, né? Quando tem batuque, aquela coisa lá. Aí eu vou mesmo. Tá? Mas igreja é uma igreja cristã, tá? Eu vou. Eu sei a que Cristo que eu sirvo. Eu não preciso temer nada. Mas posso ganhar uma alma. Estratégia. Jesus foi estrategista. Aleluia. Jesus esperou 4 dias para ir lá atrás de Lázaro. Jesus fez tanta estratégia na sua vida que é importante a gente ser estrategista também. Aleluia. Tem que ser. Porque você ganha. Ok? Então nós temos que o quê? Libertar dos nossos próprios interesses. Veja bem, o meu interesse glorifica o Senhor ou glorifica a mim? Meu Deus. Ok? Glória a Deus. Pensar nisso. Bebe água. A quem eu estou fazendo de interesse que vai glorificar? Tá? Isso é muito importante, irmãos. Aleluia. Porque às vezes nós tomamos decisões para o nosso eu. É gostoso. Eu acho bonito. Minha esposa comprou esse terno aqui. Já falaram desse terno aqui. É bom demais. Por que eu dei? Porque eu acho bonito e eu acho bonito vir na casa do Senhor. Isso é isso. Aleluia. Acho que me sinto à vontade. Se eu pudesse, eu tinha também uma camiseta ali, que eu gostei, entendeu? Então, eu teria. Mas a Nilza comprou lá no lugar, mas já fui pro brechó também, ué. Glória a Deus. Eu compro comida, eu compro brechó também. Vivo lá. Eu compro coisa barata, eu compro coisa cara também, mas aí depende de mim. Só que eu não posso fazer o que está além dos meus alcances. É errado esse tipo de coisa. E aí eu vou reclamar para Deus, vou dizer que é o diabo que entrou na minha vida. Não foi. Eu quero me aproximar de Deus e fiz o meu próprio querer. Então nós devemos refletir, devemos tomar decisões que precisam ser cristãs. Tirar o foco, nós não devemos tirar o foco de Cristo por causa do mundo. Tem certas reuniões, tem certas situações
que você tem que se afastar. Aleluia. Se você vai numa situação lá, que você precisa ir, está regado a bebida, a vinho, a um monte de porcariada, Olha aí, você Jesus. se afasta, ou você não vai, É, né? As festas juninas. é. Ah, mas eu só vou na festa junina para comer um pé de moleque, alguma coisa lá. Uma questão. E aí? Então, você tem que pensar o que glorifica a Deus e o que não glorifica. Meu Deus. Então, muitas vezes, você tem que recuar quando é necessário. Você precisa ser paciente, já falamos aqui. Aleluia. Mesmo que demore, tem o tempo de Deus. Temos que manter esse bom combate. Temos que preservar até o fim esse sofrimento. Aleluia. O Cristo falou que não vamos ter bonança. Mas você está em Cristo. Continua. Amém? Então, irmãos, veja bem. Então, a renúncia qual que é? O que eu diria para nós aqui sobre a questão da renúncia? A renúncia. Irmã, abra Lucas 5, a partir do verso 1. Vamos entender um pouco sobre renúncia. Olha só, um exemplo. Eu sei que na Bíblia existe outras renúncias, mas eu vou deixar só essa aqui como exemplo. Amém? Para vocês entenderem aqui o que eu falo sobre renúncia. Achou? Amém. 5, 1 ao 11, tá, irmã? E aconteceu que, apontando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quando você lava a rede, porque já pescou, né? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, o Pedro, né? Pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? E quando acabou de falar, disse a Simão, olha só, começa aí, olha a situação aí. Fate-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Acho que Jesus entendeu que não tinha peixe nenhum ali. Certo? Continuando. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, quando Pedro ouvia o ensino de Cristo, já cresceu em Pedro o quê? A fé. Continuando. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Veja o quanto de peixe foi colhido. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase ia a pique, ou seja, quase afundava. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele, e de todos os coelhos estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores, serás. Olhe a certeza de Cristo, serás. Deu para você entender? A fé, Cristo exercendo a fé, serás. E levando os barcos para a terra, deixaram todos e o seguiram.
Irmãos, só pra gente, a gente vai terminar mais cedo, pastor. Até quem vi. Olha, irmãos, o que o peixe representava para os pescadores? Din-din, né? Recurso, dinheiro, né? Dinheiro, né? É. Agora veja bem, 2 barcos cheios a ponto de... É. É muito dinheiro, né? Coisa linda, Jesus. Agora veja bem, depois que está cheio o barco, o que Jesus fala para ele? Vem e me Sério. segue. Por que Cristo não falou antes para ele? É. Porque Cristo precisava dele, confissão e renúncia. Ele tinha que renunciar àquilo que ele pescou. É. E às vezes é isso. Meu Deus. Às vezes você tem que renunciar. Quando Deus pede algo de você, estenda a mão para Ele. Aleluia. Não segure. Não renuncie. Ok? Porque acontece o seguinte: Pedro poderia, quando Pedro ele largou, inclusive Pedro é o único discípulo casado, né? O único que casou, discípulo. E ele era mais velho. Ele renuncia o trabalho dele. Ele renuncia a vida dele. Ele renuncia a família dele. Por uma pregação. Aleluia. Por uma pregação. Meu Deus. Pescadores de homem. Olha como é. Eu creio que se Pedro não entendeu, Jesus explicou para ele que era pescadores de homem. Né? Então, repetindo, irmãos, no reino do céu, somos conhecidos pelo que deixamos para trás. Para ter o que temos agora. Deixamos, renunciamos. Hoje nós temos. Somos do tamanho de nossas renúncias. Quanto mais você renuncia ao seu eu, mais Deus cresce na sua vida. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vocês entenderam? Sim. Tá? Então, o mundo aplaude o que nós temos. Nós temos isso, temos aquilo. Nossa. Mas Jesus nos vê pelo que somos. Aleluia. Dentro de nós. Isso que nós temos que ter esse tipo de renúncia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu Glória a acredito que Deus. Deus abençoe aqui. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome Glória